gente, para quem não me conhece, meu nome é João e a gente está aqui no CIE participando de mais um podcast e a gente tem um assunto muito importante para ser retratado, que é o câncer de mama, e estamos aqui com mais convidados também, que é o... Prazer, meu nome é Guilherme. Prazer, gente, meu nome é Matheus. E com mais uma notícia assim, muito mais legal, que é a nossa instrutora Kelly. Quem mais a gente poderia ter escolhido, né? Não sendo ela, a gente também não conseguiria estar fazendo esse podcast hoje. E a gente vai começar primeiramente com uma pergunta muito, assim, meio polêmica, que seria se ela conhece a neoplasia. Sim, boa tarde. Me chamo Kelly, como os meninos apresentaram aqui para o CIE, e hoje a gente está abordando a oficina de Outubro Rosa, né? Então a gente vai falar bastante sobre a conscientização e prevenção do câncer de mama. E eu queria perguntar se você já ouviu ou teve alguém que você conhece, né, que teve essa situação delicada. Na verdade, eu não tive uma pessoa direta, porém, né, como a gente viu e trouxe hoje na estatística, 2,5 milhões de pessoas, né, em 2020 foram diagnosticadas, né, com neoplasia relacionada ao câncer de mama. E aí reforça a importância novamente da nossa conscientização, né, da prevenção, do autocuidado, saber exatamente como é importante a nossa saúde. E quando você ouviu falar sobre a neoplasia, o que você pensou? O que você acha que é? Você teria alguma noção para explicar para a gente ou tem alguma dificuldade? Na verdade, né, neoplasia, o que a gente consegue entender é que são tumores elevados, nódulos elevados, né, relacionados ao câncer de mama, né? Então, as mulheres traz esse contexto de prevenção, de saúde, de conscientização, de autocuidado. Então, é importante a gente se conhecer, né? Não só no mês específico do Outubro Rosa, mas ter essa prevenção contínua e rotineira sobre os exames periódicos que a gente precisa fazer de autocuidado, né? Sobre a saúde feminina. Então, é importante a gente ter essa base, sim. Sim, é muito importante a sua resposta também, pela sua visão. E dá assim a entender que a gente precisa não só retratar esse mês do Outubro Rosa, mas sim elevar ele também aos outros meses, ao decorrer do ano, e sempre conscientizar as mulheres, né? Sobre a importância do autocuidado, isso mesmo. Isso. Agora, puxando as perguntas do nosso querido amigo João, uma quarta pergunta é se você sabe identificar algum sinal desse câncer de mama, os sinais que dão. Sim. Até pela conscientização, a gente sabe, né, como eu mencionei há pouco, é a questão do autocuidado. A gente precisa, sim, ter o toque e acredito que seja aquelas glândulas que a gente acabou de mencionar, né, do alto volume, que tem um aumento elevado. Então, aí já é um pré-diagnóstico, não que seja de fato, eu acredito, né, mas é aí que a gente precisa trazer esse embolso para já ter esse autocuidado em questão da saúde. E pegando um pouco já com a sua resposta, antes de fazer esse podcast, a gente chegou a pesquisar algumas coisas e dos casos, um dos sintomas que a gente pode ter como ideia é que o seio da mulher, ela fica visualmente parecendo com uma casca de laranja, meio... aquela dobrada, começa a ficar com esses sintomas e fica também saindo um líquido estranho. Desproporcional, Isso. Exatamente. Isso mesmo. E é aí que, não só para deixar chegar nesse ápice, por isso que entra novamente a importância da gente fazer exames, né, preventivos, para saber exatamente como está, não necessariamente para ter um diagnóstico, mas principalmente para inibir essa ação, para prevenir. Certo. E já também a minha quinta pergunta muita gente ela acha que o câncer de mama só as mulheres têm, mas também tem casos de homem que acontecem esse câncer. Exatamente. E é aí que entra novamente a importância não de só caracterizar essa prevenção e conscientização só para as mulheres, mas os homens também precisam fazer com grande frequência exames, saber como está a saúde, né? Ter um estilo de vida adequado, uma alimentação saudável, praticar exercícios, né? Inibir de usos, né, de entorpecentes
ou ações que acabam geram essa questão aí de, né, diagnósticos ou doenças, né, que acabam recorrendo. Agora, minha sexta pergunta é se ainda, na sua opinião, ainda tem um tabu para ser falado sobre isso, se muitas pessoas têm vergonha de estar falando que tem esse problema, essa situação, se muitas vezes muita gente não tem estudo para poder ajudar, saber informar, aconselhar os seus familiares. Eu acho que o tabu ele ainda existe, mas é necessário a gente ter essa consciência, até mesmo para prevenir essas ações. Então tem que ser abordado em casa, né? A gente precisa se conhecer, precisamos se tocar, precisamos, né, ter consultas aí rotineiras com os médicos, a gente precisa fazer exames, né, de prevenções para inibir essas ações, porque, gente, infelizmente hoje muitas, né, famílias acabam sendo leigas, não tendo essas informações, e quando vão procurar, né, um posto de saúde ou um médico, já estão num estágio um pouco agressivo, né? Então é importante a gente sempre ter esse costume de fazer essas ações de prevenções à saúde. Isso é verdade, é sempre bom se continuar informado e estudar sobre isso, né? E a gente também deve ter essa conscientização. Está buscando, como você disse, conhecer nosso próprio corpo e cada vez mais está querendo e as tecnologias também ficar sabendo, porque querendo ou não as tecnologias vão avançando, vai mudando e ver que ainda existem novos tratamentos cada dia a dia. Mais. Exatamente, é aí que entra a importância da gente se conhecer, tá? Surgiu alguma coisa diferente, né? Ou teve alguma percepção, tem que ir num posto mais próximo para ser diagnosticado ou verificar qual foi aquela incidência. Então é importante a gente ter esse cuidado, tá? Tem algum receio, não consegue falar com terceiros, é importante a gente ir procurar um médico, porque ele pode dar ações positivas para a gente ou até mesmo tratamentos seguros para a gente seguir, caso seja diagnosticado, tá? Não necessariamente, como a gente traz também, não só no mês de Outubro Rosa, mas no ano, gente. É por isso que entra essa questão, né, rotineira que a gente faz, de conscientização, de prevenção. Não esperar só o mês específico, tá? Kelly, e para quem está passando por um tratamento, por toda essa dificuldade, qual seria a sua mensagem de esperança, para dar uma força para essas pessoas? Não desista. Eu acho que essa é a palavra correta. Não desistir. Por mais difícil que seja o diagnóstico, confie que você vai superar. Vamos ter apoio, rede de apoios, né, para te auxiliar. Ninguém deve estar sozinho. Exatamente, ninguém. E se você não é uma pessoa, né, que sofre disso, você poder estar ajudando essa pessoa e sabendo que é um momento difícil da vida dela, que é um momento que é delicado, querendo ou não, ela pode ir a óbito e pode estar passando mil coisas na cabeça dela e você pode ser o consolo, né, a ajuda que pode dar a essa pessoa. É isso mesmo, é por isso que é importante a gente olhar, né, ter essa empatia e sim, se cuidar. É importante, gente, como a gente traz. Não só esperar uma ação ou alguma situação, mas ter essa rotina com frequência, de autocuidado, de saúde, de prevenção, né? De ações que possam ser mais benéficas, com um estilo de vida mais adequado, e isso é importante para nós. E se você pudesse resumir o Outubro Rosa em uma frase, ou dar uma definição a ele, qual seria? Autocuidado. Autocuidado, eu acho que é a palavra mais correta, porque como a gente, né, desde o início abordamos, precisamos ter esse autocuidado, esse olhar, né, para nós mesmos e nada mais do que nós mesmos nos conhecermos. E para a gente finalmente dar um enredo no nosso podcast, a gente queria uma dica. As dicas que você pudesse passar para as mulheres, onde que ela possa ter esse autocuidado com ela, quais dicas você recomendaria? Meninas, né, mulheres, né, nós precisamos procurar ajuda, sim, caso sejam diagnosticados. Caso não tenha também prevenções, a gente precisa ter essas prevenções, então nada mais ou melhor do que um posto de saúde,
né? A gente precisa ter esses exames com frequência, ter esse autocontrole, esse autocuidado com nós mesmas, né? Como a gente mencionou, porque é de suma importância. Não pensem que vocês estão sozinhos, tá? Sempre vão ter a ajuda de alguém mais próximo de vocês. Se cuidem, mulheres, se cuidem, meninos, se cuidem. Então, gente, fica o recado, o nosso podcast vai estar acabando por aqui. E, como foi a Kelly disse, se cuida e fiquem ligados. Obrigada, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.